Oi, gente, começando mais um vídeo aqui. Gente, amanhã eu também encomenda para entregar de um bolo de 18 centímetros, massa branca, recheio doce de leite com coco, 100 docinhos, sendo 60 brigadeiro e 50 de ninho e 150 salgadinho, 50 coxinhas, 50 empada de frango e 50 risoles de requeijão com milho. Então, gente, o que acontece? Eu achei que eu tava bem adiantada aqui com essa encomenda de amanhã, mas eu entrei pra cozinha 4 e pouca, mais ou menos, agora são 5h20. Eu fui conferir o que eu tinha pra ver se eu tava adiantada mesmo, né? Achando que eu ia vir aqui só pra mesmo cozinhar o docinho de ninho e fazer... e bater a massa de pão de ló pra amanhã. Eu só prensar ele bem cedinho. Eu tenho que entregar essa encomenda 3h30 da tarde, tá? Aí, quando eu chego aqui pra ver, gente, eu tenho pouca empada. Falta 20 empadas pra inteirar 50 empadinha, né? Aí, quando é assim, eu não posso colocar outro salgado no lugar, porque a cliente, ela discriminou a quantidade que ela quer de cada produto. Então, quando a pessoa discrimina pra mim a quantidade de cada salgadinho ou cada docinho, eu mando a quantidade exata que eles pedem, tá bom? A não ser que na hora aconteça alguma coisa, caia um salgado no chão ou alguma coisa eu não tenha pra inteirar, aí eu vou e coloco outro tipo de salgado e explico pro cliente porque tá indo salgado a menos, tá indo salgado a mais de outro sabor, tá? Mas tirando isso, eu mando o exato que eles pedem. Aí eu vou ter que fazer, gente. Aí eu fiz já aqui. O brigadeiro não precisa de fazer, porque como ontem eu tive uma encomenda do bolo, igual no vídeo passado, no último vídeo, né? Vocês viram que eu tive uma encomenda grande e teve ter docinho. Eu já sabia dessa encomenda, fiz a quantidade a mais de brigadeiro. Aí só ontem não teve, na encomenda, né, de ontem, igual o último vídeo aí, não tinha de ninho. Ninho eu tive que fazer, tá? Aí eu já fiz aqui, ó. Tem até mais de 50 unidades, ó, de ninho, tá? Tá até morno ainda, que eu praticamente acabei de fazer. Aí eu vou deixar na geladeira ali pra mim poder enrolar ele hoje ainda, se Deus quiser. Vou enrolar ele hoje ainda. Aí eu vou ter que fazer, já tem massa também de salgado ali. Aí eu vou fazer os 50 salgadinho, né? Vai ser manual, né? Porque eu tenho só um pouquinho de requeijão ali, então tem que ser na mão mesmo. Fazer 50. E vou fazer as empadinhas que tá faltando também, tá? Aí aqui, ó, já fiz o creme da empada, ó, um molho branco, né? Tá quente, até fumaça. Aí eu vou pôr pra esfriar ali também, rapidinho também. Enquanto, gente, esfria ali, eu ia bater o pão de ló agora, mas não vou bater o pão de ló. Eu já vou modelar o risolinho de requeijão com milho. Depois eu vou abrir aqui o salgado nas forminhas de uma vez, depois você só rechear e tampar elas. E por último vai ser a massa de pão de ló, porque enquanto eu vou enrolando docinho, a massa de pão de ló vai assando, tá? E é isso, gente. Bora acompanhar aí comigo mais um dia aí, tá? É pra entregar amanhã essa encomenda, mas eu gosto de adiantar, porque amanhã eu vou ter que ir na rua na parte da manhã, bem cedinho. Então amanhã, assim que eu acordar, vai ser só mesmo eu prensar o bolo e ir pra rua comprar o que eu preciso, né? Que é a caixa de pizza minha zerou, acabou. Eu acho que só tem uma ali, se eu não me engano. E é isso, galera. Bora lá acompanhar comigo mais um vídeo aí. Então, gente, ó, já comecei aqui a modelar aqui, né, os risolinhos de requeijão com milho, tá vendo? E o que acontece, gente? Esse risolinho, ele é bem facinho de fazer. Mas é bom trabalhar assim, com a massa gelada e o requeijão também gelado, pra ficar mais fácil pra trabalhar. Aí, ó, eu faço aqui, ó, não muito fino, tá vendo? Eu faço como se fosse uma coxinha. Aí vem aqui, o requeijão tá bem geladinho. Ele tá melhor pra trabalhar, pra ver que ele não tá grudando na mão, tá vendo? Aí tá igual uma massinha, porque ele tá bem resfriado. Aí coloco aqui, ó, uma porção que eu sei que vai ficar bem recheado, né, quando eu fritar, ó. Aí eu venho e fecho, ó, como se fosse uma coxinha. E depois, ó, eu venho, ó, o lado que eu fechei ele, eu venho e faço isso aqui, ó. Começou a abrir aqui, por causa da... E também, gente, é bom deixar escorrer mais tempo, tá? Pra ele ficar bem sequinho, pra ele não ficar abrindo, ó. Porque onde que fica o milho aqui, ele começa a abrir. Viu? É bem facinho, tá? De vocês fazer. Aqui eu pesei, gente, a bolinha com 14 gramas, tá? Mas quando eu vejo que ela tá bem grandinha, eu vou tirar um pouquinho dela. Porque... eu vou tirar um pouco dela. Aí eu venho aqui, eu vou fazendo assim, ó, vou pôr no requeijão.
Ó, tá vendo? Aí no lado que ficou o remendinho, eu venho e abro ela aqui, ó. Fecho ela. Aqui ficou um pouquinho fino, onde que fica um pouquinho fino, eu venho pegando a massa, venho trazendo a massa de volta pra cá aqui, ó. Então eu vou pegar até um pouquinho da massinha aqui e colocar, tá? Aí, ó. Eu venho aqui com a mão, ó. Não faz muito assim, senão o requeijão esquenta, aí ela abre e fica ruim pra fechar, tá bom? Aí, ó. E é isso, gente, vou continuar fazendo aqui, tá? E assim que eu finalizar aqui, eu venho e mostro pra vocês aqui como é que eu fiz. Vai ser mais um aqui pra vocês verem, né? Pra quem não consegue, né, tá começando agora, né? Ó, não deixo muito fina não, tá, gente, ó. Se ficar muito fina, estoura. Aqui, gente, é do quinó, tá? Que ele vem com umas folhinhas, tá? Aí aqui é do quinó, tá? Ó, aqui é do quinó. Aí coloco pelo menos 2, tá vendo? 2 milhozinhos só. Esse aqui, gente, eu não faço ele... Aí eu coloco 2, 3 milho, tá? Esse aqui eu não faço muita quantidade porque ele não tem muita saída por causa do valor, tá? O centro desse aqui, como eu aumentei o valor do centro do meu salgado, ele sai a R$95, tá? Então, tem gente que pede, tem gente que, ó... Tá vendo aqui que, ó, começou, tá vendo? Ficou fininho demais, deu pra ver o requeijão, tá vendo? Só que eu vou deixar, porque... Não, vou tentar até arrumar ele aqui. Eu poderia até deixar, porque eu vou fritar ele congelado. Então, ele não vai dar tempo dele estourar, tá? Mas aí eu venho aqui, ó, vou modelando aqui, ó. Aqui ficou parecendo um milho, ó. Aí a massa fica um pouquinho mais grossa aqui na parte de cima, né, no bico. E o recheio fica concentrado aqui no meio, ó. Aí eu venho puxando aqui, ó. Dou mais uma boleada, ó. E tá perfeito, galera. Aí, ó. E aí, gente, vou continuar aqui, depois eu volto e mostro pra vocês aí, tá bom? Então, meu povo, ó, já finalizei, tá? Aqui tem 57 risolinhos, fiz uns 7 a mais, aconteceu alguma coisa, né? Já tá aqui já. Gente, lembrando que acontece alguma coisa. É bom rechear bem com o requeijão, por quê? Porque costuma na hora, na panela lá, ele... Eu tenho uma massinha que é massa, tá, gente? Na panela lá, costuma... ele abrir, tipo assim, não, ele não abre, gente. Ele, tipo assim, ele dá um furinho às vezes você esquece lá de mexer quando ele toma, você esquece de mexer na fritadeira, e ele fica um ligado no outro. Não, que ele solta, aí costuma sair um pouquinho de requeijão. Então é bom tá bem recheadinho, porque se sair requeijão, vai ter bastante recheio aqui ainda, não vai pro cliente sem recheio, tá? Mas é bem tranquilo de fazer. Agora eu vou congelar, porque eu vou usar só amanhã, né? Eu vou pôr pra congelar ali. E pra fritar ele congelado é melhor do que ele descongelado. Dá pra fritar descongelado? Dá sim. Mas tem que pôr pouca quantidade no óleo, porque senão o requeijão, ele derrete, né? E ele fica líquido aqui dentro aqui quando ele derrete. Então pode ser que vaze um pouquinho de requeijão, tá? Então tem que ser bem recheadinho, tá bom? E o óleo aí, se for na panela, o óleo não pode estar nem muito quente nem muito frio, tá bom? Mas fica uma delícia, vale a pena fazer. Aumentei o valor do cento, né? Eu vendo ele como um salgadinho especial, né? E o valor dele é R$95 o cento, tá? Então é isso, galera. Bora lá. Vou pôr pra congelar e vou preparar as empadas agora. Aí depois das empadas, enquanto ela assa, eu vou bater o pão de ló, vou pôr o pão de ló passar, enquanto o pão de ló assa, eu vou enrolar os docinhos, tá bom? E vou deixar só o bolo pra prensar amanhã, porque como é pra 3h30, eu vou prensar lá por umas 7 horas da manhã, eu prenso ele. E quando for ali 2h20, não, 2h15, eu já vou começar a confeitar ele, porque ela quer que faça o desenho do florquinho. Ela foi no Instagram meu, viu um bolo lá, com o desenho do florquinho, né? Foi o último que eu fiz do florquinho, acho que foi semana passada, final de semana passada. E ela quer que eu faça, mas porém com boneco homem, né? E eu vou tentar fazer o boneco do jiu-jitsu. Uma vez eu consegui fazer, mas eu vou tentar aí fazer de novo aí, vamos ver se vai dar certo. Deus ajuda que dê certo, tá bom, gente? Bora lá, que tem muita coisa ainda pra me fazer, tá? Aí aqui sobrou um pouquinho de requeijão. Esse requeijão também já tinha, tá, gente? De encomenda aqui, passada aqui. Então, uma semana passada eu fiz uma encomenda que tinha requeijão, não deu pra gravar pra vocês, então
não precisou nem de comprar. Aí sobrou aqui, ó, eu ia fazer até pão com ele, né? Mas como sobrou muito pouco requeijão, acho que eu vou até levar lá pra dentro de casa, que aí a gente consome ele lá. Porque depois que você abre ele, gente, ele dura muito pouco tempo, tá? Dura muito pouco tempo, tá? Ele fica na geladeira, mesmo se a sua geladeira for potente, dura muito pouco tempo. Eu já congelei ele uma vez, mas eu não gostei. Eu não gostei do resultado, tá? Que eu congelei ele, depois que eu descongelei ele ficou tipo meio talhado, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas é isso aí. Mas eu vou fazer, uma coisa que eu vou fazer até um teste de novo. Vou pôr ele pra congelar. Talvez pode ser também devido à marca, né? Eu vou pôr ele, vou congelar ele, depois eu vou descongelar ele, vou fazer alguma coisa com ele e vou passar pra vocês. Se dá pra congelar o requeijão ou não, tá bom? Então bora lá e é isso, galera. Então, gente, já abri um pouco aqui já, ó, da empada. Agora eu vou começar a fechar elas, tá? Fazer as tampinhas, começar a fechar e contar aqui pra ver se já deu aí as 20. Mas pensando bem, gente, eu vou fazer 30 de uma vez. Porque se amanhã alguém quiser também, né? Se amanhã alguém quiser, aí já... Aí, ó. Fechei elas. Que amanhã, gente, se alguém quiser, já tem a pronta entrega, sabe? Porque assim, como eu disse pra vocês, né? Quando a gente posta aqui, né? No WhatsApp, né? No Instagram, aí... Tá apertadinho aqui e corta, ó. Aí sempre aparece alguém querendo salgado aí, sabe? De última hora. Aí eu vou fazer aqui umas 10 a mais. Se alguém quiser um salgadinho aí, tem aí também uma opção aí de empada, né? Mas amanhã, provavelmente, depois que eu pegar essa encomenda, eu vou fazer, que eu já descongelei ali o pacote de frango, né? Aí, a sorte minha, gente, que eu já tinha frango temperado, congelado já, tá? Sorte minha foi essa. Porque senão, nossa, amanhã eu ia me engarrar. Porque amanhã eu ia ter que comprar frango, eu ia ter que cozinhar, fazer tudo do zero. Aqui não, como eu já tinha o frango, enquanto o frango foi descongelando, eu já fui... Como fala? Eu já fui... fazendo, né? O molho branco ali, pra me poder misturar nele. Fui picando pimentão, fui azeitona. E é isso. Uso milho verde. Aí deu super certo, né? Enquanto eu fazia o frango descongelava e eu fui fazendo o risolinho, né? De requeijão com milho. Aí já foi ali adiantando meu lado ali. Aí vou pôr as empadinhas pra assar. Enquanto ela assa, eu vou bater o pão de ló. Enquanto o pão de ló assa, eu vou preparar, enrolar os docinhos. Vou enrolar os docinhos. Porque o bolo mesmo, vou só prensar amanhã, né? Vou prensar o bolo isso amanhã. Prensar o bolo aí amanhã. E é isso, meu povo. Vou continuar prensando aqui, gente. Vai ter alguém me mandando mensagem aqui. Vou continuar tampando aqui. Vou ver quem mandou mensagem aqui. Depois eu volto pra tampar aqui e vou mostrando pra vocês aí, tá? Então, gente, agora já bati as massas de pão de ló. Aqui tá uma delas, tem mais duas ali esfriando, né? Essa aqui, gente, a moça quer ela, mas ela quer só a massa mesmo, sem recheio, sem nada. É uma senhora que comeu o nosso bolo, né, na casa da nora dela e ela foi e encomendou. Ela falou que gostou muito da massa e ela só quer a massa pra tomar comer com café. Aí aqui estamos enrolando aqui os docinhos, né? Da encomenda de amanhã. Deixando tudo pronto pra hoje. Só o bolo que eu vou
rechear ele amanhã, deixar prensar ele amanhã bem cedo, porque eu gosto de deixar a massa descansar, né, de um dia pro outro, porque aí ela fica molhadinha, ela pega o tanto de calda, né, que é suficiente para ele ficar molhadinho, porque se eu usar ela, igual eu acabei de assar ela, se eu prensar esse bolo hoje ainda, ela vai me pedir para colocar pouca calda, porque a massa tá fresquinha, tá fofinha, acabou de sair do forno, né? Então, aí eu deixo até amanhã, porque amanhã a massa incorpora mais até amanhã. Ela fica mais firme até amanhã. Aí amanhã eu deixo ela fora da geladeira mesmo, tá, gente? Eu não ponho dentro da geladeira. Deixo ela dormir descansando fora da geladeira. E amanhã, quando eu for rechear, ela vai pedir a quantidade certa de calda. Se eu for hoje, ela vai pedir uma quantidade menos de calda. Então amanhã, aí eu vou deixar até amanhã de tarde. Se eu fazer hoje, deixa até amanhã à tarde. Na hora que a cliente for partir o bolo não vai estar bem molhadinho, né? Eu só prenso no mesmo dia, tipo assim, quando eu esqueço, né? Ou então quando me pede de última hora no mesmo dia. Mas aí eu falo com o cliente, olha, eu não molhei muito porque a massa tá fresquinha, eu assei ela hoje, tá tudo fresquinho, então eu não molhei muito, porque se molhar muito é perigoso seu bolo desabar, né? Que a massa tá bem fresquinha, ela não puxou ainda, né? Não firmou. Aí por isso que eu faço assim, tá, gente? Que eu trabalho com pão de ló, eu não trabalho com a massa chiffon, não. Aí porque a massa chiffon, ela vai manteiga, né? E a massa que vai manteiga, ela já fica firme. E quando põe na geladeira, ela fica mais firme ainda, né? A textura dela é diferente do pão de ló. Então, por isso que eu sempre gosto de fazer um dia antes das encomendas, quando é bolo. Eu gosto de fazer um dia antes da encomenda, pra no outro dia eu molhar ela, e quando o cliente partir lá, a massa tá molhadinha, tá bom? E aí, gente, vou continuar aqui. E assim que finalizar aqui os docinhos aqui, eu mostro pra vocês aí. E esse vídeo não vou soltar hoje no domingo, já vou soltar na segunda-feira, que aí já entra junto a finalização total da encomenda aí, tá? Então, gente, ó, estamos filmando aqui, ó, filmamos aqui os docinhos, ó, porque só tem a parte de baixo, não tem tampa. Esse aqui é a forma de 25 centímetros, esse aqui é a tampa de 35 centímetros, tá? Aí tá faltando o fundo das duas, só filmei aqui, né, pra pôr na geladeira. Amanhã eu vou lá comprar e troco a forma aí. E é isso. Então, gente, ó, o bolo ficou assim, ó. Te amamos o tanto que você gosta de jiu-jitsu, do jeitinho que ela pediu, tá? Pra fazer. Aí aqui, ó, tem os 40 ninho, docinho de ninho que ela pediu, e 60 de brigadeiro, tá? E aqui, né, é o 50 coxinhas, 50 risolinho de requeijão com milho. E aqui, ó, é as 50 empadinhas que ela pediu, tá bom? É assim que ficou, ó, a encomenda dela, né? Agora eu vou fazer um vídeo aqui pra minha rede social, gente, porque ela tá quase chegando aqui já pra buscar a encomenda dela. Então, gente, eu acabei de entregar a encomenda do bolo e chegou essa encomenda aí de 30 salgadinhos. Então, gente, agora eu fritei a última encomenda. Ah, gente, antes dessa aqui, um rapaz me ligou aqui e me pediu 30 salgadinhos, tá? Aí ele pediu 10 coxinhas, 10 bolinhas portuguesa, que é o de carne, e 10 bolinhas de queijo, tá bom? Aí, gente, eu bati foto, não tô conseguindo colocar foto aqui pra mostrar pra vocês. Se eu conseguir, eu coloco pra vocês verem, tá? Porque eu só bati foto pro pessoal no WhatsApp, foi tão rápido. Eu entreguei a encomenda, né? Aquela encomenda que teve o bolo, mais o salgadinho e o docinho. E assim que eu entreguei, o rapaz tava me ligando aqui, pedindo se tinha como eu fritar pra ele 30 salgadinhos. E parecendo que ele já tava até esperando, gente, com a capacete na mão. Porque foi a conta de eu fritar pra ele rapidinho, porque ele tem uma loja, né? E ele queria pra tomar café. E foi a conta de eu fritar rapidinho, na hora que eu mandei pra ele, tá pronto pra ele. Na hora que eu fui pra pegar o celular pra fazer o vídeo, o motoboy já tava aqui praticamente na porta. Ele pediu um motoboy deles lá pra vir buscar. E aí não deu pra gravar, mas pelo menos uma fotinha pro WhatsApp eu tirei. Mas eu não tô conseguindo colocar ela aqui, tá? Eu não tô achando, na hora que eu entro no Capicute pra poder mandar pra poder postar, né? Pra vocês verem aí que saiu.
Só que eu não tá achando a foto lá na galeria, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora tá saindo essa encomenda aqui, né, dos 100 salgadinhos. A moça queria 50 só, como eu disse pra vocês. Mas é quando eu passei pra ela o valor de meio cento e o valor de 1 cento, ela foi e acabou pedindo aí 1 cento de salgado. Pra gente é muito bom, né? Que é sempre o dinheirinho a mais entrando aí, ó. Aí ela pediu, gente, empada, coxinha e bolinha de pizza, tá? Aí já fritei aqui, ó. Aí vou mandar mensagem nela pra poder vir buscar. Gente, todo mundo, todos os encomendas que saíram hoje aqui, todo mundo veio na porta pra poder buscar, tá? E é isso, galera, eu vou mandar mensagem nela, porque aqui já começou a chover, parou e já tá armando um temporal aqui. Tá tudo escuro e já tá armando um temporal aqui. E aí vou mandar mensagem nela quando começa a chover, né, gente? Aí atrasa a moça lá, que ela tá indo pra um chá. E aí ela pediu, né, pra colocar 50 em uma embalagem e 50 em outra embalagem, porque uma vai ser pra casa dela, pra deixar lá pro filho dela, e a outra ela vai levar pro chá do café lá da tarde, lá, de um evento que ela tá indo aí. Então é isso, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo foi esse. Agradeço a todos que chegaram até aqui, agradeço a todas as pessoas que estão se inscrevendo, comentando, compartilhando. Agradeço de coração todos vocês, que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.